Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui ao nosso encontro de cota. Esse é o tema da nossa videoaula. Embora lá nos conceitos de fundo de investimento a gente tenha falado bem superficialmente sobre cota, eu preferi me aprofundar no tema com você, porque é importante para você entender o funcionamento de um fundo de investimento. Se você não compreende essa dinâmica do fundo, fica difícil de você entender os demais assuntos. Então, foca nesse encontro comigo, porque no final eu não vou aceitar que você vire e fale assim, eu não entendi, né? Então, preste atenção em cada palavra que eu for usar. Se necessário, assista mais do que uma vez esse fundo para você entender essa dinâmica. Bom, você já entendeu que um fundo é uma comunhão de recursos para investimento. Então, um monte de gente se junta, se une para colocar o dinheiro no mesmo lugar e aí contar com a ajuda de especialistas para esse investimento, né? Que são os administradores, o gestor desse fundo, enfim, todo mundo que está lá envolvido nesse fundo de investimento, prestando serviço para esses investidores. A gente também já entendeu que o investidor é um cotista desse fundo, porque para ele fazer parte do fundo ele tem que adquirir cotas, por isso ele é chamado de cotista de um fundo de investimento. Mas afinal, o que é essa cota que a gente compra? Bom, eu também já comentei que a cota é um pedacinho desse fundo de investimento. A gente fala que é a menor fração do patrimônio líquido desse fundo de investimento. E o que eu falei agora é importante, a menor fração do patrimônio líquido desse fundo de investimento. Guarde esse conceito de cota. E o que é uma fração? É uma divisão. Para que eu fracione, eu tenho que pensar que eu tenho um todo, que é o patrimônio líquido desse fundo. Vamos sair do exemplo de fundo de investimento e vamos pensar na constituição de uma empresa. Um CNPJ, quando ele é aberto, ele também tem um patrimônio, né? Para a gente abrir uma empresa, a gente tem um patrimônio investido. Perfeito. Pode ser um patrimônio financeiro, enfim, o que for, mas existe um patrimônio. Vamos pensar aqui que nós temos 3 fundos de investimento, o fundo A, o fundo B e o fundo C. E nessa mesma dinâmica de uma constituição de uma empresa, a gente vai pensar que a gente está constituindo fundos. Afinal, um fundo de investimento também é uma empresa, tem um CNPJ. Então, ele tem um patrimônio. Olha lá, o fundo A tem um patrimônio líquido, o fundo B tem um patrimônio líquido e o fundo C tem um patrimônio líquido. É isso que é a sigla PL, patrimônio líquido. Mas olha que interessante, os 3 fundos que nós vamos usar de exemplo têm o mesmo patrimônio líquido, 80 milhões. Quando a gente coloca o MM, né, é uma sigla para falar em cifras de milhões. Então, 80 milhões. Guarde isso, tá? Informação legal aqui, mas não para a prova, mas para a tua vida. Só que a diferença está na quantidade de cotas que esses fundos foram fracionados. O fundo A, ele foi fracionado em 1.000 cotas. O fundo B foi fracionado em 10.000 cotas e o fundo C foi fracionado em 160 milhões de cotas. Vamos entender no que isso influencia? Porque se você vai investir seu dinheirinho num fundo de investimento, você vai adquirir cotas. A questão é, você tem dinheiro para adquirir uma cota de um fundo de investimento? Mesmo que seja uma fração dessa cota? Vamos lá então. Se eu entender que o patrimônio desse fundo é de 80 milhões e eu tenho 1.000 cotas é o valor de cotas que esse fundo tem. Então, cada cota desse fundo tem o valor de 80 mil reais. Presta atenção, por que cada cota desse fundo vale 80 mil reais? Porque quando criaram esse fundo foi criado com um patrimônio de 80 milhões e foi dito que teríamos 1.000 cotas. Ponto. Não tem explicação de normativo para isso. Mas quando foi criado, criou-se um fundo com um patrimônio de 80 milhões e foi fracionado em 1.000 cotas. Diferente disso, tem um outro administrador que criou um fundo B e ele falou assim, o patrimônio é de 80 milhões. E aqui nós temos 10.000 cotas. Esses 80 milhões são fracionados em 10.000 cotas. Eu já vou, inclusive, mudar um exemplo aqui para você começar a vislumbrar isso ainda de uma forma mais simples.
Logo, se eu tenho 10 mil cotas, se eu olho que o patrimônio é de 80 milhões, cada cota vale 8 mil reais. Vamos aqui para o fundo C, porque no fundo C é um outro fundo aí que um outro administrador criou, mas a semelhança é que é 80 milhões também. Só que esse fundo, ele falou assim, eu vou fracionar mais. Vou fracionar, eu vou colocar esse mesmo patrimônio de 80 milhões, mas 160 milhões de cotas. Ok, qual que é o valor de cada cota? 50 centavos. Por que a gente faz isso? Para eu ter uma orientação para quando o investidor vier comprar, eu saber o quanto o investimento dele é considerado em quantidade de cotas. Porque quando o administrador desse fundo recebe esses investimentos, lembra que o gestor tem que comprar produtos de investimento no mercado porque são esses produtos que trazem rentabilidade? A gente está buscando aumentar o patrimônio desse fundo para que todo mundo ganhe dinheiro. Porque desses 80 milhões a gente está pensando num valor que é o investimento inicial. Eu quero ganhar grana, quero que esse dinheiro rentabilize. Por isso eu espero que esses 80 milhões cresçam. Como? Com essas compras de investimentos no mercado, por intermédio do gestor. Quando esses investimentos começam a render, esses 80 milhões começam a mudar. Amanhã já não é mais 80 milhões, amanhã é 80 milhões e meio. E daqui um ano deve estar aqui em 90 milhões. A questão é, você era investidor desse fundo, você pede o resgate do seu dinheiro, mas você pede o resgate do mesmo valor que você investiu? Não, né? Você quer atualizado. Então, para a gente saber exatamente o quanto você tem de dinheiro, o que eu preciso fazer? Ver a quantidade de cotas que você tinha e multiplicar essa quantidade de cotas pelo patrimônio do fundo. Ponto. Aí eu já sei qual que é o teu pedacinho. Multiplicar não, né? Dividir. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Passou-se um ano. Quando você investiu nesse fundo, o patrimônio líquido era de 80 milhões e cada cota valia 50 centavos. Você investiu R$1. Então, o teu investimento nesse fundo foi de R$1. Olha lá, a gente criando exemplo na hora aqui. Perfeito. Bom, esse fundo foi... Esses 80 milhões a gente está falando numa data X de 2019. Você solicitou o resgate no dia X de 2020. E aí o patrimônio desse fundo já não era mais 80 milhões. Esse patrimônio do fundo era 95 milhões. Beleza, vamos pegar minha calculadora aqui. Então, quer dizer que você pediu o resgate. O valor atualizado é de 95 milhões e você tem duas cotas. Quanto vale cada cota? Porque se você for receber o dinheiro de volta que você investiu, você recebe só R$1. Mas, poxa, eu deixei lá quase um ano meu dinheiro investido, eu quero a rentabilidade. Então, vamos pegar aqui, ó, agora é 95 milhões. Então, 95 milhões dividido por 160 milhões de cotas. Divide. Então agora cada cota vale 59 centavos. Logo, se você tem duas cotas, vamos fazer aqui vezes 2? 2 vezes. Então agora, se você pedir o seu dinheiro de volta, você recebe 1,18. Tá? É para isso que existe o conceito de cota, para eu saber qual é a tua participação nesse fundo. É a forma perfeita da gente chegar num valor justo e a gente não ter a tal da transferência de riquezas entre cotistas, que seria eu não ter condições de um cálculo exato do teu valor de participação com um patrimônio atualizado. Perfeito? Entendeu como funciona? Vamos sair da esfera dos investimentos? Vamos para a vida de outros segmentos? Se a gente for pensar num condomínio de imóveis, quando você compra algo lá dentro, você compra um lote. E esse lote é por metros quadrados. Então, qual que é a fração ideal do pedacinho que você está comprando? 1 metro quadrado. Então, quanto vale cada metro quadrado nesse condomínio? Vai depender do quê? Da valorização, de quanto estão pedindo e tudo mais. E quando você for comprar, tá, o valor do terreno é 200 mil reais. Tá, não é o terreno. Os 200 mil é o valor do metro vezes a quantidade de metros quadrados que você está adquirindo. Por isso que a gente chegou nesse valor.
Muitas pessoas nem entendem isso, né? Mas é assim que funciona. Por isso que a gente usa muito essa semelhança entre condomínio com fundos de investimento. Essa constituição em forma de condomínio, porque aqui você também adquire cotas. E deu para você perceber como que é a diferença, essa dinâmica com o mesmo valor patrimonial. Eu poderia muito bem estar trabalhando com diferentes patrimônios de fundos, como a gente viu aqui. E aí o que vai influenciar? Na quantidade de cotas e o valor que vale cada cota. Lembrando que aqui a gente já falou de uma atualização quando eu peço o resgate. E é para isso que serve, você viu aqui um caso prático. Lembrando que esse patrimônio líquido, isso é questão de prova, já é descontada a taxa de administração. E a taxa de administração, que é expressa em anos, vamos colocar aqui a taxa de administração, que é expressa em anos, AA ao ano, ela é um dos motivos que um fundo de investimento é constituído. Por isso que um administrador trabalha para um fundo de investimento. Você acha que ele trabalha de graça, por hobby? Não, né? Trabalha por dinheiro. E o dinheiro dele vem com base nessa taxa, a taxa que ele recebe pela administração desses recursos. Então vamos pensar aqui, ó. Aí você faz os cálculos aí para você ver se vale a pena ou não. Vamos pensar num fundo que administra aí 900 milhões de reais. Ele cobra uma taxa aí de 1,5%. Aí você vê o quanto que fica a brincadeira aí de colocar 1,5% em cima de 900 milhões para ver se vale a pena ou não, tá? Então, esse valor de patrimônio líquido já é descontada a taxa de administração. Guarde muito bem isso, porque é assunto cobrado na prova e é legal que você domine esse tema, tá? Patrimônio líquido, senão seria patrimônio bruto, não é verdade? Tá bom, ótimo. Aí, Antônio, e o imposto? Tá deduzido aí? Não, imposto não, porque o imposto é na fonte. Então, não tem nada a ver aqui. Patrimônio líquido é dedução das taxas referentes à gestão daquele fundo de investimento. Aqui eu falei da taxa de administração, que é a mais comum, mas as taxas de administração desse fundo. Inclusive, se a gente estiver falando de outros tipos de taxa, como, por exemplo, a taxa de performance. Fechado? Assunto aqui selado, muito bem explicado e eu espero que você tenha compreendido. Beleza? Contei até um exemplo prático aqui de como é que funciona a valorização do patrimônio desse fundo, né? Olhando o patrimônio líquido e como é que funciona depois a recepção desse valor. Aí você entendeu o porquê que você investe ou o seu cliente investe nesse tipo de produto. Combinado? Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, eu te espero ansiosamente no nosso próximo encontro. Até lá!